E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um painel da IndigoCon aqui, o evento comemorativo de 25 anos de Pokémon aqui no Brasil. Hoje é um dia mais do que especial porque a gente vai entrevistar o Eric Araki, que era o editor-chefe da revista Pokémon Clube lá no começo dos anos 2000, naquela época que Pokémon tinha lá a sua febre aqui no Brasil, né? Então hoje a gente vai conversar aqui com ele. Então assim, a ideia é mais que seja um papo mais descontraído, embora tenha esse formato de entrevista. Enfim, eu queria já começar aqui falando pro Eric se introduzir, falar um pouco sobre ele, falar um pouco sobre a carreira dele e, enfim, se apresentar para o pessoal que talvez não conheça ele, né? Oi, Lucas. É um prazer estar aqui junto com vocês no evento. Poxa, eu sou o Eric, trabalhei com Pokémon já há bastante tempo, trabalho com revistas há muito, muito tempo, né? Desde da década de 90, e calhou de eu me tornar o editor da Pokémon Clube, especialmente focando nesse lado de games, no lado dos jogos de Pokémon, pegando especialmente nesse período de hype de Pokémon, quando ele tinha acabado de chegar no Brasil, o anime tava bombando na Record, tava bombando em todos os lugares. Foi realmente um momento áureo da revista. Foi uma experiência muito legal e é engraçado, porque por conta disso tudo, Pokémon acabou nunca saindo da minha vida, né? Então é bastante engraçado isso. E, cara, você falou, né, comentou já de Pokémon, eu já queria começar aqui perguntando pra você, como que você conheceu a franquia, né? Qual foi o seu primeiro contato com Pokémon? Você ainda era uma criança, já era mais velho? Que ano? Foi pelo anime, foi pelo jogo? Como que você conheceu isso, né? Como que Pokémon entrou na sua vida? É engraçado. O anime ele tava bombando aqui já, ele tava saindo em tudo quanto era revista, tudo quanto era na Herói na época, né? Também da Conrad, saudosa Herói. Ele tava saindo com matérias por lá. Eu já trabalhava com revistas e afins. Eu trabalhava numa revista de games chamada Gamers. E depois, quando eu entrei na Conrad, foi fazendo matérias tanto para Nintendo World quanto para Pokémon Clube. E calhou numa dessas matérias que eu estava fazendo, eu banquei o repórter cobrindo um evento de Pokémon, que era uma competição de card game realizado pela Devir também, lá no passado, em 2000, eu acho, 99, 2000. E eles estavam organizando esse campeonato nos shoppings, os Mall Tours, né? E eu fui fazer essa cobertura. A cobertura foi para Pokémon Clube e foi muito divertido. Eu passei a partir daí a escrever para Pokémon Clube e também passei a ser a pessoa que fazia as matérias de Pokémon para Nintendo World, né? Então, tudo que tinha a ver com Pokémon, seja Red, Blue, Yellow, e a partir daí Gold, Silver, Crystal e tudo mais, era eu quem cuidava e também passei a encabeçar Pokémon Clube, e o que foi uma experiência muito legal, especialmente porque eu consegui deixar um pouquinho, dar o lado game para Pokémon, quando o foco era principalmente o anime, né? E acho que isso contribuiu bastante para o jogo e para o sucesso do negócio, para ele continuar vivo ao longo desse tempo todo. Sim, você tinha um viés mais pros games do que pro anime. Isso. O anime ele tava bombando, todo mundo ouviu falar em Pokémon, todo mundo Sim. assistiu Pokémon pelo menos alguma vez naquela época, mas os jogos eram ainda um território pouco explorado. Enquanto no Japão, quando ele foi lançado todo de uma vez, como se fosse um projeto muito grande, com todas essas mídias, né, um projeto multimídia. Aqui no Brasil chegou primeiro o anime e depois chegaram os jogos. Então teve um gap entre uma coisa e outra. Quando os jogos chegaram, a gente teve a versão Red e a versão Blue chegando aqui no Brasil, e depois a Yellow. Então, no final das contas, eu acabei conhecendo primeiro me aprofundando primeiro nas versões dos games para depois entrar de cabeça no anime. Entendi. E como que você chegou na editora Conrad, né? Conrad, que você comentou, né? A Conrad. Foi por conta desses eventos que você cobria? Como é que funcionou tudo isso? Eu tinha chegado na Conrad, eu tinha saído da Gamers, né? E logo depois eu fui chamado para Conrad, em que eu comecei como freela lá, fazendo algumas matérias, fazendo alguns detonados. Então, a primeira coisa que eu fiz lá foi um detonado do Zelda A Link to the Past. Não, porra, peraí. Awakening lá? Link's Awakening, isso, foi o Link's Link's Awakening. Awakening. Lá no passado, e a versão para o Game Boy Color, e foi muito legal. Enfim, foi um material que saiu para Nintendo World, e logo depois me deram as matérias de fazer o detonadinho do Pokémon Yellow e essa cobertura que aconteceu. E a partir daí, enfim, foi quando eu entrei na Conrad de fato para cobrir todas essas coisas. E você assumiu a revista por, acho que cerca de 44 edições, alguma coisa assim, né? Foi E bastante trouxe, tempo. então, e trouxe algumas mudanças, né? Você lembra mais ou menos quais foram os maiores desafios que você teve nesse período, assim, que se marcou? Ah, bastante.
Primeiro que foi um período muito bom para as revistas, né, na época. Então, o Pokémon estava bombando, as revistas estavam bombando, então a gente vendia bastante, esgotava. A primeira edição esgotou e foi muito rápido, e, enfim, foi algo inesperado, foi muito legal. Mas a gente teve alguns percalços no caminho, né? Entre eles, a própria situação do mercado editorial no Brasil. Então, se você pensa que a gente começou nas primeiras edições vendendo 200 mil, 180 mil de tiragem, sabe? E esgotando. Era um número muito grande de vendas para qualquer revista na época. Foi quando entrou um período de recessão, um período em que as pessoas não estavam podendo gastar dinheiro. Assim, imagina que a revista, a leitura, é o supérfluo do supérfluo, né? Se eles estavam entre você comprar uma revista e você comprar comida, obviamente eles preferiam cortar a revista. E faz sentido, né? Então a gente teve um período em que a revista que ela vendia 200 mil, 180 mil, de um mês para outro, de 2 meses para o outro, a gente passou a vender 20 mil, 30 mil. Então foi uma queda muito grande, foi um baque muito grande. Por outro lado, a editora continuou acreditando em Pokémon, continuou acreditando no potencial da revista, e isso foi muito legal. Um outro percalço, um outro desafio que a gente tinha é o fato de que Pokémon demorava, tanto o anime quanto os games demoravam para chegar aqui no Brasil. Então, você tinha uma temporada de Pokémon no anime aqui, passando na Record, até chegar a segunda temporada, a terceira temporada, demorava um ano. Então, nesse período todo, para a gente fazer esse conteúdo, para colocar esse conteúdo na revista, a gente dizia que a gente tirava leite de pedra, porque a água já foi. A gente conseguiu tirar a água de pedra e depois tinha que tirar o leite de pedra. E foi muito legal, porque a gente conseguiu, a equipe inteira, né? E isso é um mérito não só meu, mas da equipe inteira, com certeza, de conseguir algumas matérias, por exemplo, comparando Pokémon com os bichos na vida real, que para uma revista voltada, direcionada para o público infanto-juvenil, era algo muito legal. Tinha um bicho, a internet naquela época não era tão difundida quanto era hoje. Sim, né? Sim. E por conta disso, aquelas curiosidades que estavam lá, aquelas informações que estavam lá, elas eram novidade para muita gente. E então a gente recorria até às revistas japonesas, porque diferentemente do que aconteceu aqui, do que acontecia aqui no Brasil, o conteúdo e a quantidade de coisas que saía de Pokémon no Japão, por exemplo, era constante. E continua constante, na verdade. Tem muita coisa ainda saindo, mas depois a gente fala sobre isso. O Japão, ele sempre saía conteúdo semanal, mensal sobre Pokémon, e a gente recorria muito a esse tipo de conteúdo para ter material, ter pano para manga para colocar na revista. Então foi um período muito legal em que a gente precisava mesmo fazer todo o possível para conseguir material para isso. Eles tinham que ser muito criativos, né? Como você falou, tirar leite de pedra, né? A gente ia muito atrás das revistas japonesas, né, com esse conteúdo e tal. Então a gente tinha coleções e coleções da Corocoro, coleções e coleções de todo esse tipo de material, todo esse tipo de publicação que saía no Japão, a gente pegava. E a gente fazia as comitivas até a Liberdade, né? Então, nas livrarias que a gente tinha lá, a Sol, a Fonomag e afins, para conseguir esse material, né? Então, a gente tinha assinaturas desse material e a gente escaneava esses materiais e traduzia. Então, é muito legal porque eram conteúdos que não saíam na internet, não existia na internet na época. A internet não era metade, não era um décimo do que ela é hoje. E a quantidade de informação que tinha nela era muito, muito escassa, especialmente de Pokémon, especialmente em japonês, né? Então a gente escaneava muita coisa e às vezes encontrava alguns conteúdos fantásticos. Então a gente tinha as primeiras informações do terceiro filme do Entei vieram de lá, vieram de uma revista. A mesma coisa quando saiu o filme do Celebi, sabe? Então a gente tinha vários personagens que a gente começava a explorar e começava a explicar e trazer para o público brasileiro que vieram dessas revistas. Então foi um período muito legal. Era um material muito valioso naquela época. Se você for imaginar, é o jornalismo do passado. Eu trabalhei com revistas de games durante muito tempo. E você imagina que hoje você consegue capturar, você consegue dar um print screen, gravar diretamente do seu PC um gameplay. Naquela época, ou você tinha uma câmera filmando num quarto escuro e tirando fotos e afins, ou você tinha uma placa de captura e gravava em fita VHS para capturar aquilo. E era muito complicado. Hoje é muito mais simples, é muito mais fácil de você conseguir todas essas coisas, tirar uma screenshot e afins, ou gravar um vídeo direto para você conseguir todo esse material. Mas, enfim, Louco, saudosa né? época. Louco, ainda mais considerando
qualidade, né, que também era inferior, como você comentou, das câmeras, né, e as placas de captura. É Com louco, né, para certeza. pensar nisso. A gente precisava passar por trocentos tratamentos nos programas de edição de imagem para ter uma imagem que fazia sentido, que era visível, que o público ia conseguir entender nas revistas. E isso foi muito. De lá para cá, melhorou bastante, tem uma puta evolução e, nossa, trocentas vezes melhor agora, Sim. naturalmente. Você comentou também um pouco, Eric, sobre essa questão que vocês tinham que tirar leite de pedra, ser criativos e tudo mais. Uma coisa que eu reparei quando eu tava vendo as capas das revistas e tudo mais, é que sempre tinha aquele Pikachu, né, gigante nas capas. Aquilo ali era proposital, vocês colocavam aquilo pra chamar a atenção das pessoas nas bancas? Era Sim. realmente... Sim, porque se você for pensar, o público de Pokémon, de fato, eles podem conhecer os outros Pokémon, mas não são todos. E se você coloca lá um Kabutops, talvez as pessoas não conheçam quem é ele. Você É o coloca um hardcore, Lapras, né? o Lapras é mais fácil de conhecer, apareceu no anime e afins, mas você coloca um Mastar. Quem vai conhecer? O que é essa droga desse marisco, desse Sim, molusco na capa? Então, e fazia sentido. E de fato, era um estudo que a gente tinha. Todas as edições em que a gente tinha o Pikachu na capa vendiam mais. uhum, É unânime, sabe? Então, por quê? Porque as pessoas conhecem mais o Pikachu. E se você for pensar que é uma revista voltada para um público infanto-juvenil, era criançada e muita gente pedia para os pais comprarem. E aí, puta, o pai passa na frente da banca, olha, vai procurar o quê? Vai procurar o Pikachu. Vai é, procurar, saiu a nova Pokémon? Não sei, não conheço os Pokémon, mas tem o Pikachu. O Pikachu eu conheço, então ela vende mais, ele leva aquela revista para casa para a criançada. E é muito legal. Outra coisa importante é que, se você for ver, hoje é muito simples você compartilhar um conhecimento, compartilhar um conteúdo, compartilhar informação. Naquela época, a gente contava, uma das maiores formas da gente conseguir fazer com que as pessoas se interessassem, comprassem e fossem atrás das revistas, era quando as pessoas levavam a revista para a escola. é Nossa, verdade, chegou a nova Pokémon. E é aí ela verdade. levava para os amiguinhos verem também, e era muito legal, porque eles iam compartilhando, putz, É, olha só, vai ter um novo. efeito em cadeia, né? Exatamente isso. E Sim. é o boca a boca que funcionava muito naquela época. Hoje, naturalmente, funciona. Você vê Tazo, você vê todas essas manias e modas aparecendo por lá e crescendo por lá. Mas também você tem muito do efeito internet, né? Então é muito simples você compartilhar qualquer coisa por um WhatsApp, por um grupo, por uma rede social, qualquer coisa. Lá a gente colhia muito do boca a boca mesmo. É verdade, você não tinha para pensar nisso também. E assim, é que a gente sabe que era uma revista oficial, né? Esse era um dos vários selos que vocês carregavam de responsabilidade e tudo mais. E eu queria que você falasse um pouco sobre as dificuldades, se é que existiam, em relação a Pokémon Company, né? Como era a relação entre vocês. É muito. Naquela época, ainda existia essa divisão que existe hoje da Pokémon Company. É muito recente, se você for olhar. E recente eu tô sendo gentil, né? Porque se você for pensar a mesma. Nossa, já tem aí uns 10, 20 anos quase. Mas Sim, essa divisão que existe entre Pokémon Company e Nintendo é algo muito recente. Hoje é muito sabido, mas naquela época era totalmente todo tratado com a Nintendo. Eles tinham uma outra companhia que cuidava do licenciamento de Pokémon para o resto do mundo, então produtos e afins eram todos tratados por essa empresa. Ela não chamava ainda Pokémon Company, mas a gente tratava diretamente com muito do que a gente tratava, a gente tratava diretamente com a Nintendo. Então, os direitos de você realizar uma liga Pokémon, a gente fazia não pela Pokémon Clube, mas pela Nintendo World, que tinha um contato diretamente com a Nintendo. Então, a parte de games era justamente com a Nintendo. Por conta disso, por conta dessas regras, a gente tinha de seguir uma série de regras muito, muito espartanas, né? Eu diria, porque cada um dos Pokémon é uma marca registrada. Então, se você for pensar, a cor de cada um deles é uma marca registrada. A posição deles também é uma marca registrada. o Então nome, a né? gente só podia utilizar alguns dos Pokémon nas poses que a gente tinha, nas poses oficiais que a gente recebia. Então a gente recebia um arquivo gigantesco com todos os Pokémon e todas as poses e tudo mais. Então a gente separava tudo em pastinhas e tudo que a gente podia utilizar. E esses eram os que a gente podia utilizar. Às vezes a gente encontrava uma imagem muito legal de uma Korokoro, de alguma revista japonesa, de algum outro material, só que a gente não podia utilizar. Por quê? Porque a gente era revista oficial. Então, várias vezes a gente não tinha
até que aquela imagem viesse pra gente como uma imagem oficial, a gente não podia usar. A gente tinha que segurar e afins. Material mais jornalístico, quando a gente tirava uma imagem do quarto filme e afins, era tudo bem. Mas se a gente fosse usar algum Pokémon em alguma pose ou afins que não estavam oficialmente no nosso portfólio, né, em todos os Pokéfólios que a gente tinha, a gente precisava aguardar. E não podia mudar cores, e não podia inverter, não podia dar flip em alguns dos Pokémon, e era muito engraçado. É tudo questão de marca e tratar diretamente com o licenciante, né? Então a gente era um produto oficial e por conta disso a gente tinha alguns grilhões que a gente precisava seguir. Entendi. Mas você considera que era uma boa relação? Não Era uma boa existia relação, dificuldade, porque nada? a gente recebia. Tudo que a gente estava fazendo era oficial, então a gente podia organizar uma liga, a gente podia publicar sobre o próximo filme, a gente podia colocar os quadrinhos de Pokémon dos animes na revista, né? Então isso era bastante importante. A gente podia fazer cobertura de tudo mais e colocar tudo que a gente podia de Pokémon nas revistas. E era uma relação muito legal. Eles tinham, especialmente quando a gente fala dos games, né? O Brasil era um mercado que não era lá extremamente importante, né? Então, o cuidado, o esmero que eles tinham com algumas coisas era muito menor do que você tem hoje. Por exemplo, hoje eu trabalho hoje com esportes, né? Então, se você diz, eu vou transmitir esse campeonato aqui, vou fazer um campeonato desse jogo e com patrocínios e essas coisas todas, você é preso. Sim. Naquela época, lá no passado, quando você perguntava para Nintendo, pô, eu posso fazer uma liga para os jogadores brasileiros de Pokémon aqui no Brasil? Eles falaram, faz. Faz, a resposta dele era essa mesma, porque eles não estavam interessados em olhar para o jogo como algo competitivo, eles não estavam interessados em fazer nada disso para o Brasil. Então, por que não fazer? Deixa fazer, é da revista oficial mesmo, então tá ótimo. E isso, mesmo hoje, se você for olhar para Pokémon, ele não Pokémon naquela época, com a Liga e afins, a gente costuma rir bastante e dizer que eram os primórdios dos esportes, sabe? Porque mesmo Sim. hoje, ele não é considerado um esporte, ele não é profissionalizado, ele não é diferente do que é no card game. O card game ele é um esporte, ele tem campeonatos mundiais, ele manda muita gente pro campeonato mundial. E é diferente do card game hoje, que ele é um esporte, ele manda a gente para fora, ele tem os campeonatos regionais, ele tem a grande final mundial e tem até premiação em dinheiro, sabe? É diferente do que acontece com o game. O game você tem o campeonato, você tem os finalistas que participam de uma mundial, mas ele é sempre atrelado ao Wizards com o card game, afins, então ele não é exatamente um standalone, é parte integrante do campeonato de card game. Então, mesmo hoje, ele não é considerado um esporte, a Nintendo aparentemente não tem um tremendo interesse em transformar em esporte, e é engraçado, porque se você for olhar a Sword and Shield é exatamente isso. Eles são esportistas e eles têm. Se você for olhar o Dandy, ele tem os patrocinadores. Leon, desculpa, o nome dele no japonês é Dandy, Sim. mas o Leon ele tem patrocinadores na capa. Ele é um esportista, ele é todo patrocinado. E enquanto isso, o jogo. Mesmo assim, né? Sim, Pois sim. é engraçado Sim. isso. São decisões deles e afins, é um purismo deles. Você comentou também um pouco, Eric, sobre essa questão que eles davam importância menor, tinha um pouco menos de. Acho que importância, acho que essa é a palavra mesmo. E eu já cheguei a ver em alguns lugares também que vocês, com essa questão dos quadrinhos que vocês colocavam na revista e tudo mais, vocês às vezes colocavam algumas partes sobre episódios que foram banidos, alguma coisa do tipo. Posso estar falando besteira aqui, mas isso acontecia mesmo? Acontecia o que a gente colocava. A gente tinha algumas matérias especiais falando de episódios que foram banidos ou que foram censurados ou Cortado, censurado, sim. isso, então tinha a clássica, né, imagem que hoje, naquela época era muito difícil você encontrar esse material, mas em qualquer lugar se você dá um Google e procura isso, você encontra o James com peitão, sabe? Sim, sim. Esse foi um conteúdo que foi cortado porque foi considerado inadequado para o público ocidental, né? No Japão ele saiu normalmente e não teve problema nenhum, mas quando ele veio para o Ocidente ele foi cortado mesmo e tá tudo bem. O mesmo acontece com o episódio do Porygon, o maior Famoso, né? exemplo de todos, né? Sim. Que deu
aquele ataque de epilepsia Epilético, né? Isso. para muita gente que tinha, e as crianças acabaram indo para o hospital e essas coisas, e foi algo que repercutiu muito mal. Então, até por conta desses episódios e afins, a gente conseguia colocar na revista alguns exemplos desses conteúdos que foram censurados, foram bloqueados quando chegaram aqui no Brasil, ou chegaram no Ocidente em geral, e colocava como curiosidade, né? Então, mas sim, a gente tinha todo esse... Era um material um pouquinho mais jornalístico, mostrando para as pessoas a curiosidade, né? Matando a curiosidade que elas tinham sobre isso. Sim. E assim, Eric, igual eu falei, né? Foram várias edições, né? Foram mais de 80 edições, se não me engano, e mudando agora um pouco, né? Teve alguma edição que você, ou matéria, né? Não sei, que te marcou mais, que foi a que você, assim, mais gostou de fazer, que até hoje te dá saudade? Bastante. Especialmente quando a gente começou com a Elite dos Quatro. Então, foi o início da Liga Pokémon, foi o primeiro passinho da Liga Pokémon, né? Então, a gente realizou o desafio da Elite dos Quatro, que foi o primeiro campeonato de Pokémon, de fato, grande num evento, né? De anime. E na época a gente teve quase 200 inscritos. E se você for pensar, caramba, 200 inscritos para um campeonato de Pokémon em que as pessoas precisam ir até lá e jogar frente a frente com o outro, é algo incrível, sabe? É muito grande. E foi algo muito legal e muito grande, porque muita gente de outros estados vinha. Assim, as pessoas vinham e era absurdo. A gente falava, nossa, você vinha de onde? Ah, nossa, eu vim do Rio. Ah, eu venho de Brasília. Ah, eu venho de Curitiba. Nossa, tinha gente de tudo quanto era lugar. E era muito legal. Foi uma experiência muito legal. E a gente teve as pessoas que... A gente tinha o grupo de jogadores bastante experientes que compunham a Elite dos Quatro. E foi muito legal colocar eles para enfrentar esse pessoal que vinha de todos os lugares do país. E foi muito legal fazer uma cobertura disso, né? Então, ao mesmo tempo que eu também estava participando, eu estava fazendo essa cobertura e foi algo muito legal. A gente descobriu muita gente, a gente descobriu muitos jogadores espalhados para lá e para cá. Hoje é muito fácil você olhar em qualquer Grupos, lugar né, na de internet. Se você sim. procura um ranking, você tem lá, você sabe que esse cara aqui é ultra bom, esse cara aqui é fudidão e tudo mais. Naquela época, não. Você tinha um monte de gente que jogando de qualquer ponto do país e você não sabia se o cara era bom. De repente você tinha vários diamantes brutos espalhados pelo país e você não sabia. Não sabia, né? E você conseguir fazer esse campeonato dessa forma, trazendo gente de outros estados para participar e enfrentar um monte de outras pessoas, dava um orgulho desgraçado. Era muita coisa e era muito reconfortante encontrar esses caras em outros lugares do país. Tanto que a gente teve, na primeira edição, a gente teve um campeão de Brasília, né, o Lord Noga. A gente teve o campeão do Rio de Janeiro, o Maverick Hunter. Então a gente teve muita gente muito legal participando dessa liga e foram muitas experiências muito boas. A gente teve até casos de gente que vinha com Game Shark, sabe? E os Pokémon alterados e afins. E aí esse caso foi muito engraçado porque ele passou por todas as fases e aí na grande final, quando foi enfrentar a Elite, a gente descobriu que ele tava era uma regra um pouquinho diferente, né? Que a soma dos níveis precisava ser X. E exatamente um dos Pokémon que ele tinha era um Rattata nível 2, que tinha Quick Attack. Só que o Rattata não aprende Quick Attack no nível 2. Nível 2. Então, a gente... tem algo errado Agora aí, tudo faz né? sentido, né? Então, aí tinha algumas coisas... A gente teve alguns casos desses. Esse é um caso bastante famoso da primeira edição. E, naturalmente, isso não vinha... Não, a gente não colocava isso na revista, porque, pô, a gente não pode shame as pessoas, sabe? Eles são participantes, e são menores, e são pessoas que amam Pokémon. Elas estão fazendo... Apesar do que ela fez... De repente, ela não tem nenhum discernimento de que o que ela fez estava errado. E pra ela tava lá. Ela queria competir e vencer, e valia qualquer coisa. E, de repente, ela nem sabia que ela estava errada. Então, a gente não tinha conteúdo vejatório para ninguém. A gente realmente queria trazer esse pessoal pra luz e trazer esses caras para ser conhecidos pelo público todo. Então, nessa matéria da Elite dos Quatro, a gente fez uma entrevista com todo mundo, botou o moveset de todo mundo, botou os Pokémon que eles usaram, e foi muito legal. E a partir daí, a gente teve sempre em cada uma das edições, essas foram edições que venderam bastante, né? As pessoas esperavam pela próxima edição da Elite dos Quatro ou da Liga Pokémon. Eles queriam saber quais eram os Pokémon, porque naquela época você não tinha como procurar, moveset para um Pokémon que eu gosto. Não sei.
é muito difícil você encontrar na internet naquela época. É. Então você tinha as revistas como uma fonte de saber, nossa, então eu preciso colocar esse movimento nesse Pokémon. E alguns funcionamentos eram até desconhecidos até a gente falar sobre eles. Então, nossa, Stab. Putz, Sirentar tem que ter Crunch por causa do Stab. Mas o que era Stab? Tinha gente que não sabia. Naquela época, até você falar o que é um Semi-Type Attack Bonus, ninguém sabe. Então, foi muito legal a gente fazer essas matérias. Essas edições eram muito compradas, eram muito procuradas e muito esperadas pelo público. E principalmente quando a gente fazia as edições da Liga, as pessoas começavam a vir em peso. A segunda edição teve quase 400 pessoas se inscrevendo. Foi muito legal. Eu acho que a principal ideia aqui é que vocês conseguiram engajar as pessoas, né? Numa época em que talvez não fosse tão fácil assim. E assim, Eric, você comentou bastante agora sobre o desafio, né, da Elite dos 4 e tudo mais, e cara, depois evoluiu, né, pra Liga Oficial Pokémon Evolution e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco como tudo isso começou, né, de quem foi a ideia disso e, assim, como que foi evoluindo até chegar no ponto alto aí que você comentou com 400 pessoas inscritas, enfim, né, como foi todo esse processo ao longo dos anos? Tudo começou de uma loucura, né? Eu acho que a grande maioria das coisas que acontecem são uma loucura, né? A Conrad, ela sempre participou desses eventos de anime e afins, essas convenções, né? E a gente ia ter um stand lá. A Conrad ia ter um stand lá e a gente precisava de algumas atrações, de algumas atividades e afins. Então, foi algo... e, de repente, a gente conversando, eu e o pessoal que... esses conhecidos meus, o pessoal todo da liga, da Elite dos 4, eram pessoas que eu conhecia que jogavam muito bem. E aí eu falei, olha, vocês aceitariam o desafio de enfrentar esse pessoal todo, enfrentar uma galera e mostrar que vocês são bons mesmo? Vocês garantem que vocês conseguem? Então foi algo muito legal. Eles falaram, vamos lá, vai ser engraçado, vai ser divertido, vamos ver no que vai dar, né? Então foi um período muito legal, eles toparam, embarcaram e foi muito engraçado porque a gente tinha eu converso muito com muita gente daquela época ainda, né? Então a Cláudia Chicorita, ela fez a roupinha de Rocket também para participar lá e foi muito legal. A gente teve até mesmo a Juliana, ela fez também a roupinha, então foi muito legal para participar. O pessoal entrou de cabeça na ideia e assim, nem imaginava, a gente realmente não imaginava que ia tanta gente. A gente imaginava, sei lá, 40, 50 pessoas no máximo. Quando chegaram 200 pessoas e gente foi um pouco desesperador, porque a gente não tinha uma quantidade muito grande de fichas de inscrição, por exemplo. Você precisava de uma ficha de inscrição, as pessoas precisavam se inscrever para você conseguir fazer toda a triagem e ver se estava tudo direitinho e afins, porque a pessoa não ia poder trocar durante o campeonato dos Pokémon, ele tinha que jogar com aqueles Pokémon que estavam inscritos, e para ser justo com todo mundo. Tinha gente que falava, poxa, eu vim de Manaus e trouxe meu filho que ele queria jogar e ele não tem ficha de inscrição. A gente deu aquela travada, sabe? E falou, caramba, espera aqui. E a gente correu. Nossa, eu coloquei alguém para correr, para fazer, tirar xerox de tudo aquilo e conseguir mais ficha de inscrição. E aí, quando a gente falou, olha, mais ficha de inscrição, um monte de gente multidão, ao redor para pegar aquelas fichas de inscrição. E foi fantástico. Foi uma sensação muito, muito gostosa de encontrar aquele pessoal todo e ver que realmente Pokémon tinha muita gente jogando, tinha gente interessada em participar competitivamente e fazer parte daquilo. Foi algo muito legal mesmo. Até as partidas, né? A partida definitiva contra a Elite, ela foi... As pessoas, elas precisavam competir entre si, e aí os finalistas, né, das chaves enfrentavam a Elite. E é algo parecido com o que acontecia no jogo, né, basicamente. Então iam ter que passar por 1, 2, 3, 4, cada um dos membros da Elite, o campeão Robinho, na época, era quem ia defender o orgulho da coisa. E era muito... Essa partida, ela foi muito tarde. Eu lembro que o evento já tinha falado pra gente apagar as luzes, para apagar as coisas, porque já estava terminando o evento. A gente estava no meio de uma tenda com uma televisão que era da Conrad, colocando o jogo lá para o pessoal participar no Stadium, e tinha uma galera muito grande, então muita gente ficou lá ainda esperando, gente de caravana de outros estados,
conseguiu prolongar o tempo que eles estavam lá assistindo isso, e foi algo muito, muito legal. Nasceu dessa loucura. Depois da segunda edição da Elite dos Quatro, quando a gente já tinha mais gente, já tinha mais pessoas, mais campeões, mais gente que já tinha se destacado, tinha saído melhor e se engajava e que se oferecia para participar e fazer parte disso, a gente conseguiu ampliar isso e transformar na liga. Aí veio a LOP, que é a Liga Pokémon Evolution. A gente Sim. conseguiu colocar pessoas de outros estados para fazer as partidas da liga oficial. A gente teve gente em São Paulo participando de alguns dos eventos que ocorriam. Teve gente organizando eventos independentes mesmo, que aconteciam no meio de shoppings ou então na frente do McDonald's ou essas coisas todas. E foi um período muito legal. Eram pessoas muito legais que engajavam pra caramba. Eu tenho contato com a grande maioria deles ainda. Vários deles ainda jogam Pokémon GO, jogam Pokémon, jogam tudo. Claro, Então né? é muito engraçado que essas amizades elas nasceram disso. E foi muito engraçado. A gente teve brigas, a gente teve discussões, a gente teve, chorou junto, se abraçou e foram muitas coisas muito legais que aconteceram. A primeira vez que a gente organizou a liga, de fato, a liga oficial, foi durante o anime Friends, o primeiro anime Friends. E era um desafio bem mais complicado, porque a gente não tinha só 4 pessoas que iam ser enfrentadas. A gente tinha 8 pessoas, cada um dos ginásios tinha sua própria ladder, né, a sua própria lista de inscrição, e cada um deles ia enfrentar cada um desses líderes de ginásio. E esses líderes, eles tinham lá as pessoas que ajudavam ele, né, os sublíderes, e eles mesmos para serem enfrentados para defender as insígnias. E as insígnias, a gente conseguiu fazer as insígnias em bottom. Eu tinha a metálica aqui, eu defendi o ginásio metálico, e eu tinha a insígnia metálica aqui em algum lugar, eu não sei onde ela foi, mas a gente tinha todas essas insígnias para todo mundo, e foi muito engraçado. Essa época, a gente tinha muito pouco apoio da Nintendo, né? A gente só tinha, faz aí. A gente tinha a permissão de fazer. E tinha muita coisa que a gente conseguia fazer pela revista, e tinham coisas que a gente fazia pelo amor, né? Então, muita coisa saiu do meu bolso. Então, eu pegava a gente imprimiu 200 insígnias para cada ginásio. Essas 200 insígnias vezes 8 saíram do meu bolso. Por quê? Porque não tinha como bancar esse valor. E a gente fazia porque, não, precisa ter, vai ser muito legal, a criançada vai gostar pra caramba, o pessoal vai gostar pra caramba. Foi muito legal, porque quem tinha as insígnias era um bragging rights da época, sabe? Sim. Cara, eu tenho essas 5 insígnias já, putz, mas não venci esses outros aqui. E era também uma prova pra gente que defendia os ginásios, porque, pensa, no meu caso, eu defendi o ginásio metálico. Todo mundo sabe o que colocar com metálico, sabe? Então você vai levar um Pokémon fogo, você vai levar tudo quanto é Pokémon que é forte contra metálico, porque você também já tinha na Gold Silver, você tinha uma quantidade muito pequena de Pokémon metálico, aço, né, hoje, né? Sim, hoje chama de aço. Então, no final das contas, você tinha muito menos opções, e eles sabiam que você ia usar algum daqueles, e se eles levassem pelo menos um fogo, tchau, tchau, seu Steelix, sabe? E essas coisas todas. Era uma forma da gente evoluir também, da gente tentar novas estratégias e pensar muito no metagame, né? Então, putz, ele vem com fogo, então eu preciso ter um Pokémon que cubra essas dificuldades, né? Sim. Então, ele vai levar um elétrico, então o meu Skarmory já era. Ele botou um Skarmory, eu já era, né? Então eu tinha que botava um Forretress, e aí eu botava Spikes, e aí eu botava Light Screen e virava, sabe? Então era muito importante isso. Pra gente foi muito importante para desenvolver essas estratégias, e à medida que a gente ia colocando essas informações nas revistas, as pessoas iam evoluindo também. E era visível isso era muito legal. Porque numa edição a gente colocava todos os Pokémon dos líderes de ginásio. Na próxima edição, em que tinha um campeonato, você já via que o metagame das pessoas era diferente. Por quê? Porque a gente já revelou o que a gente já pensava e qual era o que a gente pensava achando que eles iam pensar isso. Então era um meta do meta em cima do meta, e era uma loucura, um predict do predict, sabe? Era muito legal, foi um período muito legal em que as pessoas foram se desenvolvendo. Antes de ter essa época dos bots de Mirk e essas coisas todas, a partir do momento que você tinha os bots de Mirk, que você conseguia fazer com que reproduzia aquilo de uma forma mais rápida, sem ter que fazer o treinamento todo, sem ter que ter os IVs ideais e afins, então aí você tinha as pessoas que testavam e faziam o lab, eram os lab rats, né, da coisa. Mas antes disso, era só
indo com a cara e a coragem, com aqueles sets todo, com aqueles movesets, com aqueles Pokémon pra enfrentar toda a liga. Descobrindo aos poucos, né? Pois é, era uma época bastante divertida. Diferente e divertida, né? E assim, cara, em relação agora à forma como a Pokémon Clube acabou, né? Vocês imaginavam já que ela iria acabar ou foi um baque para vocês? E eu também queria saber como você vê hoje, como que a revista, entre aspas, né, envelheceu, né? Como que você vê hoje a importância dela, principalmente aqui no Brasil, né? A revista, ela teve, assim como como eu disse, né, a gente passou por um período muito ruim pro mercado editorial, especialmente porque você teve o período da recessão, e nesse período da recessão você teve um crescimento muito grande das pessoas interessadas tendo internet. Né, tendo internet de fato. E a partir desse momento, as pessoas passavam a consumir mais o material que eles encontravam gratuitamente na internet ou assinando serviços na internet e afins, e por conta disso as vendas sempre foram numa decrescente, né? Mesmo você tendo conteúdos exclusivos nas revistas e afins, não era difícil você encontrar ou um scan, ou então o mesmo material, ou em algum site, ou alguma coisa assim. E eu não estou dizendo que isso é algo ruim, é uma evolução de qualquer forma, né? O conteúdo estar na internet, estar disponível para todo mundo, estar ao alcance de todo mundo é algo fantástico. Só que é uma questão do formato. O formato não funcionou mais, não foi mais adiante e foi um fim esperado. A gente já imaginava que isso fosse acontecer. Eu já não estava mais na Pokémon Clube, ela já estava com o Cruz, Ricardo Cruz, meu saudoso amigo, hoje cantor, participante do Jump Project, um cara, nossa, se vocês não conhecem, ouçam, é muito legal. Ele estava com o Ricardo Cruz, que estava também desde o começo da Pokémon, ele teve, né, mesmo na época da Lilian, ele estava fazendo parte da Pokémon, e aí ele abraçou o manto de editor e foi seguindo com a revista, e ele segurou até o máximo que conseguia, mas realmente chegou um ponto em que não fazia mais sentido, a licença já era cara demais para você ter uma revista oficial, não se pagava e afins, e era mais do que natural que acontecesse algo assim. Infelizmente, foi o fim de uma era, foi algo muito ruim, mas se você for ver por esse lado, Pokémon também já não estava mais na TV aberta. E mesmo que ela estivesse na TV paga, a quantidade de pessoas que assistem a TV aberta, assistiam, né? Hoje já é um panorama É bastante diferente, né? Sim. mas as pessoas que assistiam o show na TV aberta era muito maior, exponencialmente maior do que quem assistia na TV paga. Então era mais do que natural que à medida que o show não está mais na TV aberta, o interesse das pessoas, a forma como elas eram bombardeadas por esse conteúdo e lembravam que elas gostavam ainda, ou então a renovação desse público deixou de acontecer. Então, no final das contas, você tinha gente mais velha que gostava, que se interessava, mas que ia perdendo interesse porque também já não estava sendo mais bombardeado por esse conteúdo, e tinha gente nova que não estava sendo bombardeada por esse conteúdo, que não conhecia Pokémon, conhecia por Sabia do Pikachu, por exemplo, né? Sei lá. Sabiam que era um Pikachu, mas não sabiam os outros Pokémon, não sabiam o show. De repente sabia pelo jogo, mas não sabia do seriado. Então, o interesse delas era diferente. E por conta disso, a gente teve uma decrescente muito grande com a revista e ela acabou. Foi o fim de uma era, não teve muito mais como manter. E é algo natural que aconteceu, porque aqui no Brasil, se você for ver mesmo o hype de Pokémon, ele teve uma queda muito grande. É diferente, por exemplo, do Japão. É muito engraçado como no Japão você nunca teve essa queda. Você teve um boom, você teve uma quantidade muito grande uma febre de fato. Ele teve uma pequena decadência, mas ele manteve. Por quê? Porque você tinha sempre um filme, você tinha o seriado na televisão, você tinha o jogo, você tinha mangá, você tinha os produtos, você tinha N coisas diferentes que faziam parte do cotidiano das pessoas. Toda a criançada cresce com Pokémon lá. Eles crescem assistindo Pokémon na televisão, eles crescem indo ao Pokémon Center, eles crescem jogando Pokémon GO, e a gente viu isso muito de perto. Eu e a minha noiva, a gente vai bastante pro Japão, e de lá a gente vê muito disso. Por exemplo, quando a gente foi para lá, Pokémon GO ele tem idas e vindas, né? Então ele começou com uma febre desgraçada, deu uma caída, uma febre de novo, deu uma caída. Então a gente estava nesses pontos baixos de Pokémon GO. Pokémon ele estava numa dessas decrescentes aqui no Brasil, um desses baixos aqui no Brasil. E quando a gente foi para lá, a gente não imaginava ver a quantidade de gente jogando Pokémon como tinha. Então, foi até uma cena que eu sempre conto para todo mundo. A gente estava em Odaiba, que é o lugar onde tem aquele Gundam gigante e tal.
A gente estava lá em Odaiba andando, é uma ilha artificial que fica na Bahia, próximo de Tóquio, né, na parte costeira de Tóquio, e a gente estava andando lá, visitando, turistando de fato, quando de repente veio uma galera, mas assim, uma galera muito grande de gente. E vinha gente, eram pessoas vestidas com roupa social de trabalho, com a pasta e correndo com o celular. Era mãe carregando 2 crianças, cada uma das crianças com celular. Eram essas moças ultra bem vestidas, bonitas pra caramba, todas maquiadas, andando com o celular e correndo numa direção. Tinham senhorzinhos andando na direção, além da criançada. E a gente falando, caramba, o que é isso? O que tá acontecendo? É um arrastão? Alguma coisa assim, né? A gente tava perguntando. E aí um senhorzinho, ele virou e falou assim, um Lapras. E a gente, caramba, é um Lapras. E a gente correu loucamente atrás do Lapras. E por quê? Porque tinha spawneado um Lapras em algum canto e todo mundo foi lá pegar esse Lapras. E na época que o Lapras ainda era extremamente raro e afins. Muito raro no começo do jogo, né? Muito legal, porque a gente olhou, caramba, e tinha mãe na bicicletinha, com uma criança na frente, uma criança atrás, cada um deles com celular também. E é algo que você fala, caramba, isso não existe no Brasil. Não tem gente jogando, não tem. Essa é a grande sacada, porque lá você encontra todas as idades, todos os tipos de pessoas, todo mundo jogando e interessado nisso. E enquanto aqui você tem um nicho, né? Você tem as pessoas que gostavam de Pokémon, foram impactadas por Pokémon naquela época e conhecem e gostaram, se apaixonaram pela franquia. E tem as pessoas mais novas, que conheceram pelo jogo e afins, mas você tem um gap muito grande. Você não tem gente muito mais velha ou gente nesse meio termo, sabe? Então você tem ou gente um pouco mais velha ou gente um pouco mais nova. Enquanto lá é bem diferente. E você tem, e muito disso você vê pelos Pokémon Center, sabe? Pokémon Center, você vê gente de tudo quanto é idade. Você vê, por exemplo, gravata. Eu tenho uma gravata do Giovanni, sabe, da equipe Rocket. Eu tenho tem materiais, tem produtos feitos para material de beleza de Pokémon. Tem relógios de luxo de Pokémon em colaboração com outras marcas, né? Então você tem uma série de produtos que são feitos para todos os tipos de consumidores lá no Japão, para todos os públicos diferentes lá no Japão. Então você acaba vendo esse tipo de coisa, esse tipo de reação, né? Você tem esse resultado. As pessoas todas ainda tem esse hype de Pokémon, gostam pra caramba. Se vocês forem ver, tem tipo Pokémon de tudo quanto é jeito. Esse Pikachu Giovanni. Olha só que legal. É um Pokémon Giovanni, é um Pikachu Giovanni. E tem esse Pikachu que a minha mulher ela não gosta que eu fale isso, mas é muito engraçado porque ele é o cozinheiro, ele era essa é uma edição exclusiva que eles davam no Pokémon Café. É um restaurante de Pokémon que fica em Tóquio também, e é uma edição que você só consegue ir lá. E aí eu falo que, olha, na verdade ele tá cozinhando a cabeça do filho dele. Então, a minha mãe fala, ai, credo, não faça isso! E não diga isso! E essas coisas. Então é bem, bem engraçado. Mas ele tem... e até por conta disso mesmo, se você for ver, eles têm os restaurantes de Pokémon, eles têm times de beisebol que tem Pokémon como mascotes. Por exemplo, os Carps de Hiroshima, Fukuoka, enfim. É um time de beisebol que eles têm a Magikarpa como mascote. Por quê? Porque eles são os Carps. E é muito legal, sabe? O Pokémon Center de Hiroshima é todo tematizado com a Magikarpa. Por quê? Porque é o time do coração deles e tem as Magikarpas para as pessoas consumirem, sabe? É muito legal, é bem, bem legal mesmo. Diferente, né? Tá enraizado na cultura do país, né? Pois é. Infelizmente aqui aconteceu isso, né? Por conta do seriado não ter saído da TV aberta e afim, aconteceu isso. Sim. Bom, Eric, a gente tá acabando aqui já, a gente já tá chegando no final. E aí, assim, eu queria sair um pouco agora desse assunto de Pokémon Clube. Eu queria perguntar para você o que o Eric fez, né, depois que saiu da Pokémon Clube, qual foi a sua trajetória? Você falou já que participou de outra revista, né? Você também comentou um pouco sobre que agora você trabalha com esportes, né? Então, enfim, eu queria saber um pouco mais da sua carreira depois que você saiu da Pokémon Clube, né? O que você fez, com o que você trabalha hoje, né? Legal. É uma dúvida que muita gente tem e eles falam, nossa, desapareceu, né, e tal. Sim. Mas, de verdade, eu sempre fui mais
por trás das câmeras, sabe? Então é mais mesmo o que eu costumo fazer, o que eu gosto de fazer. Depois que eu saí da Conrad, depois da Pokémon eu fui pra Nintendo World, né? Então eu fiquei como editor assistente durante muito tempo e depois como editor-chefe da Nintendo World durante bastante tempo. E depois disso foi quando eu costumo falar, o editor, o chefe da redação na época era o Pablo, o Júnior e o Pablo, né? E o Pablo era, eu digo que ele é meu Pablo Miyazawa, o antigo editor da Nintendo World. Ele começou com a hotline na Nintendo e afins, então é um cara muito icônico. Eu digo que ele é meu guru de profissional praticamente. A gente estava numa época em que as revistas elas estavam realmente numa decrescente, não estavam muito legais e afins, e ia haver uma mudança bastante grande na Conrad, que depois aconteceu, né? Não é segredo para ninguém, a Conrad ela depois se dividiu e virou a Tambor e a Conrad, e é muito engraçado que depois de Pokémon, trabalhando na EGM, trabalhando na Nintendo World, na EGM principalmente eu sempre colocava, a gente tinha a fotinho e uma mensagem do mês e o que mais jogou no mês, né? E eu sempre colocava lá Ragnarok. Por quê? Porque eu jogava pra caramba. Eu sempre joguei muito Ragnarok Online durante muito tempo, desde o comecinho, desde o Internacional e afins, e quando chegou aqui no Brasil, eu participei de uma parte da tradução, da adaptação e da localização e afins, e foi muito legal. E é muito engraçado, porque o Júlio, que é o diretor da Level Up no Brasil, desde aquela época ele me oferecia, vem trabalhar com a gente, vem trabalhar com a gente. Aí ele pediu uma vez, perguntou duas vezes, perguntou uma terceira vez. Na terceira vez, eu fiquei chacoalhado, sabe? Eu falei, caramba, e agora? Será que eu faço isso? Será que não? E era muito engraçado porque eu tinha uma das maiores guildas do servidor e fui o Né? primeiro. Você não podia entrar porque você não podia trabalhar porque você tinha Isso. maior guilda e não podia. Não, basicamente, por quê? Porque tinha muito disso, né? Os funcionários não podiam ter guilda. É uma questão de idoneidade, né? As guerras, elas têm que ser idôneas. Você não pode ter uma força, alguém com conhecimento privilegiado participando das guerras e afins, e era algo muito importante mesmo. E foi muito importante. Por outro lado, para mim, a guilda era muito importante também. Então, eu pesava muito disso. Eu já tava empregado, eu tava bem, eu tava estável, e eu pensava, caramba, será? Mas aí eu vou ter que desfazer a guilda, eu vou ter que fazer, sabe? E eu fui o primeiro BS99 do servidor, eu tinha uma das maiores guildas, tudo que a gente queria, a gente tomava e tinha, e conquistava e afins, e era muito legal. Mas no final das contas, nessa terceira vez eu acabei, caramba, e foi quando eu aceitei. Aí eu fiquei 11 anos na Level Up, né? Então, eu trabalhei na Level Up durante 11 anos, estruturando toda a parte de comunicação da empresa, então todos esses comunicados, toda essa a conversa nas redes sociais, todos esses pontos fui eu quem estruturei lá na Level Up, e foi um período muito legal, muito bom. Tem até uma história engraçada que não tem muito a ver com Pokémon, mas tem a ver. Eu tinha a maior guilda do servidor, né? Eu e uns amigos. Aliás, diversos deles que vieram de Pokémon, né? Diversas das pessoas que eram da Liga Pokémon, elas vieram para Ragnarok. Eu acabei trazendo elas junto e elas gostaram. Foi muito engraçado como eu trouxe, por exemplo, o Caio Frozen, que era o líder de ginásio Gelo lá em Curitiba. Eu trouxe a Jutamaki, que era a líder aquática de Santos e afins. Eu levei eles numa lan house, botei eles para jogar. Eles saíram de lá, eles falaram, não, não vou largar Pokémon e essas coisas. Eles saíram de lá, eu preciso jogar de novo, E jogaram Ragnarok mesmo. Não deixaram Pokémon, o que foi ótimo, excelente. Mas eles começaram a jogar Ragnarok, e foi muito legal. E com esse pessoal a gente formou a guilda, né, Ambu na época, e fazia tudo que a gente queria, enfim, tudo que a gente queria conquistar, tudo que a gente queria, tudo que a gente precisava, a gente tinha. E tinha uma outra guilda que eram os nossos rivais, e tinha um cavaleiro especificamente, o Erasmus, que era como se fosse meu inimigo mortal. A gente se odiava, se xingava e brigava, e essas coisas todas, e tinha flame no fórum, e tinha tudo isso, e era muito engraçado. No dia em que eu fui contratado na Level Up, aceitei a proposta, o Júlio me falou, nossa, legal, estão começando 2 pessoas, você é uma delas, pô, que legal. E eu contratei também uma outra pessoa para trabalhar aqui também. Legal, será que eu conheço? Ele joga Ragnarok, então talvez eu conheça. Você conhece o Erasmus? Aí eu, E foi muito engraçado, porque a gente sentava um de costas pro outro. E tinha uma nuvem preta
em cima da Sim. gente, e a gente ficava, não se falava, a gente não se falava, e as pessoas que se aproximavam, elas sentiam aquela aura maligna de ódio. Aquela tensão, né? Pois é, mas foi muito engraçado porque foi uma experiência fantástica, porque a gente descobriu por que a gente se odiava, porque os dois eram muito parecidos. Eles queriam exatamente o melhor para a guilda deles. Eles eram líderes de guilda, eles lideravam gente e queriam o melhor para a guilda deles. É óbvio que a gente ia se odiar, né? Especialmente quando os interesses se batiam. E depois disso, enfim, ele é meu amigo até hoje, puta amigo, puta um cara muito legal, tá trabalhando fora numa developer, então é uma história muito engraçada. Depois de 11 anos na Level Up, eu fiquei um tempo sabático, né? Porque, enfim, você trabalhando sem parar durante esse tempo todo, você precisa de um período para você mesmo. E foi muito legal. E aí eu comecei na BBL. A BBL é uma empresa focada em esportes, né? Então, tanto com esportes e games em geral, juntando marcas e afins, e todos esses campeonatos para marcas e afins, ou para as publishers, realizando o circuito desafiante, o FNCS de Fortnite, todas essas coisas, ou então mesmo cuidando dos conteúdos de alguns canais oficiais de games e afins, a gente organiza e a gente realiza, né? Então, eu sou parte dessa empresa, trabalho com esportes e, enfim, é uma nova paixão. Caramba, eu sou completamente apaixonado por esportes também, então, E meu. Pokémon não é um esporte! Que Não, desgraça! também, eu acho que é, né? Na minha visão Então, é. mas é triste porque ele não tem Ou o pelo menos deveria carinho. ser, né? Ele não tem o carinho e o cuidado que deveria ter como Sim, esporte. Ele sim, deveria ter ligas de esporte, ter ligas regionais de esporte. As pessoas sim, podiam jogar. Hoje elas podem batalhar online. Por que não pode ter? Por que não tem o modo spec? Por que não tem, sabe? Não tem sim. transmissões, não tem campeonatos, sabe? Não Periódicos tem e ligas afins. estruturadas, né? Infelizmente, a Nintendo não tem esse plano para eles, o que é uma tristeza. Sim, mas na minha visão, com certeza é um esporte. Com Pois é, certeza e foi o deveria primórdio. ser. Imagina, eu falo para as pessoas, inclusive, quando eu comecei a trabalhar na BBL, tinha uma pessoa que olhava assim, e aí, mas conversava de boas, aí me olhava, aí de repente um dia ele chegou e falou: Eu sabia que eu conhecia você de algum lugar. Eu tava folhando minhas Pokémon Clube e você tava nela. E foi muito legal, porque a gente começou a rir, a gente lembrou dos Sim, tempos e afins, e é muito legal. E a gente conversou sobre isso. Como o Pokémon não é estruturado, ele tem um puta é. potencial para ser um esporte fantástico e não é estruturado. Mas por quê? Por N razões, né? Não é um plano da Nintendo agora fazer dessa forma. Então a gente só segue Aceita, né? pelas beiradas, né? Não tem jeito. Sim, vai fazendo o que dá para fazer, né? Só para finalizar, então, a última pergunta. Você até já falou um pouco sobre isso agora, né? Essa questão dos esportes e tudo mais, mas eu queria saber o que você acha de Pokémon hoje, né? Como é que você vê a franquia atualmente? Qual a sua opinião sobre os lançamentos que vieram depois? Enfim, como é que tá o anime hoje? O que você pensa hoje? Você acompanha? Como é que é? Eu acompanho o anime pelas burrices do Ash. Então, nossa, ele finalmente venceu a liga, pelo amor de Entendi, Deus, fala sério. Então, entendi. sabe, é esse tipo de coisa que a gente acaba vendo e tal. Mas os games eu sempre acompanho. Então, a versão do Switch Sword and Shield eu jogo. A versão anterior também dos Alola eu também joguei. Então é muito engraçado porque a gente Pokémon tem Go? também Pokémon Pokémon Go Go. também? Olha só, isso aqui é um 3DS, versão especial de Pikachu, de Pokémon. E também tem esse Switch. Também. Então, se você for olhar, ó, os decalques deles Tem são de os. Pokémon também. A gente acompanha bastante, eu acompanho bastante, quando eu digo a gente, é eu e minha noiva, né? A gente acompanha bastante Pokémon, gosta bastante de Pokémon, vê essas coisas que estão sendo lançadas e afins. Infelizmente é tudo lá fora, porque aqui no Brasil É, é bem difícil você ter qualquer uma dessas coisas. Você tem no máximo um Pokémon Go, que tá bombando, as pessoas jogam, gostam e afins. Deu uma caída ainda durante esse período de pandemia, porque tá todo mundo de casa, a gente tá fazendo essa entrevista remota em vez de fazer pessoalmente por conta disso, mas como a gente tem que seguir a saúde em primeiro lugar e precisa mesmo, mantenha-se em casa, gente, por favor. com certeza. Porque deu essa caída, mas assim, sempre jogando, sempre acompanhando, sempre estando antenado nessas coisas todas e ansioso para que venham coisas mais legais, que essa nova geração conheça mais de Pokémon, que se apaixone mais por Pokémon e principalmente que a Nintendo perceba esse diamante que eles têm com esportes, sabe? Esportes Concordo, 100%, cara.
cresceu absurdamente. O Brasil é o terceiro no mundo com maior consumo de conteúdo de esportes no mundo. A gente só perde para China e Estados Unidos. Então, a quantidade de gente interessada em esportes, interessada em competir e vendo a competição dos esportes como uma saída, uma forma de ganhar a vida, de ser um profissional, é muito grande. Caso o Pokémon se torne um esporte, eu tenho certeza que o Brasil vai ter muitos aderindo a isso. Só falta um pouquinho de força de vontade por parte da Nintendo. Concordo, cara, concordo. 100%. E olha, Eric, eu queria agradecer de coração, cara, pela entrevista. Eu queria agradecer também o Um pessoal da prazer. IndigoCon, né, Casa do Carvalho, pela organização do evento. Eu acabei lembrando aqui na minha entrevista que eu não me apresentei lá no começo, né? Eu sou o Lucas, redator da Pokémon Blast News. Então, também em nome da Pokémon Blast News, em nome do Danilo, que é o dono do site, queria também agradecer você, queria agradecer o Augusta, queria agradecer todo o pessoal da IndigoCon pela entrevista, pela oportunidade, cara. Achei que foi sensacional, nem esperava que fosse dar tanto tempo de gravação assim. Mas, enfim, cara, queria agradecer de coração e queria que você desse um recado final pros fãs, cara. O pessoal que te acompanha ou não acompanha mais, mas lembra de você, ou que, enfim, né, de alguma forma tem contato com o Pokémon e tá assistindo a gente agora no evento, né? Pô, que legal. Bom, primeiro foi um prazer participar disso. É sempre muito legal lembrar dessa época e afins e discutir sobre Pokémon com pessoas que gostam de Pokémon também, que acompanham Pokémon desde aquela época e é muito legal. É engraçado porque eu ouço muito que as pessoas elas têm receios ou medo de falar comigo, porque além disso tem a coisa do nossa, você era o cara que dava só as notas baixas na EGM. Você deve ser um cara odioso. Eu não gosto não quero falar com você, ou essas coisas todas. E aí Sim. eu falo, caramba, tá bom, né? Eu dei 2 para Final Fantasy X 2. O que eu posso fazer? O jogo é ruim. Mentira. Não é tão bom. Não é, na época eu era purista demais e tá tudo bem, acontece. Mas, assim, eu ouço bastante das pessoas falarem, caramba, eu tenho receios de falar contigo porque eu acho que você vai me morder, vai me dar sei lá, vai me bater com o Cabo Link, alguma coisa dessas. E foi alguma coisa, sabe? Não, assim, eu gosto de conversar bastante. Eu lembro, gosto muito quando as pessoas demonstram como elas gostam de Pokémon e como elas Sim. acompanharam Pokémon naquela época, porque foi uma época muito legal e, afim, é sempre muito bom. Meu recado para todo mundo gente, continuem gostando, continuem indo atrás. Eu sei que é difícil, eu sei que o material é escasso, a gente tá no Brasil e não tem muita informação, não tem muita coisa nova, não tem muito lançamento. Enfim, imagino que o dia vai chegar em que isso vai se tornar um esporte e aí vai ganhar a devida atenção. Tomara. E principalmente, continuem jogando Pokémon GO, é uma forma de você continuar jogando e tendo o contato com Pokémon e afins. Joguem de casa, usem os passes de raid à distância, aproveitem Landorus e afins e todas essas coisas que estão chegando, Zernias e Yveltal que estão chegando agora também. Aproveitem tudo isso e, enfim, sempre que continuem gostando de tudo isso. Isso aí, então. Muito obrigado, Eric, mais uma vez. Obrigado a todo o pessoal da IndigoCon também. Como você falou, Eric, é difícil, né? Material escasso e tudo mais. Então, por isso que uma iniciativa como essa, de um evento como esse, né, cabe totalmente aqui no Brasil. Então, é isso. Queria agradecer também. Valeu. Obrigadão. Eu que agradeço, foi um prazer, gente.